bom dia, ou boa tarde, boa noite, boa madrugada, independentemente do horário que você esteja vendo esse vídeo. Eu espero que você esteja muito bem. E se você ainda não se inscreveu no canal Sintonia Livre, se inscreva, curta, compartilhe este vídeo ou os outros vídeos que você já viu. Vamos aí disseminar essa corrente do bem, essa corrente de orientação que a gente busca aqui cada vez mais integrar os assuntos do ser humano com esse Evangelho do João, mas também crescer, potencializar o ser humano cada vez mais. Então, bora lá, né, Eli? Isso mesmo, Ricardo. Bom dia, pessoal. Aliás, para falar para as pessoas, quem deu o nome ao canal, quem foi inspirado para dar o nome ao canal, foi o Ricardo, né, Ricardo? Comecei a procurar lá na internet uns nomes assim, fui falando, quando veio o Ricardo, que tal Sintonia Livre? Eu falei assim, bacana. E aí ficou, né? Sintonia Livre. E essa semana, eu preparando o estudo, eu pensei numa coisa que você fala sobre sintonizar sintonizar com a nossa essência para sermos ou sentirmos cada vez mais livres. E aí, pensando nisso e no nome do canal, eu fui procurar a origem da palavra sintonia. E aí, sintonia vem do grego, ela foi feita a partir do grego síntonos, que significa na mesma frequência em harmonia, modo semelhante de pensar, de sentir, afinidade entre duas ou mais pessoas. E livre significa ser senhor de si, não estar sob o jugo, ser senhor de suas ações, não ser escravo. E diante disso, eu gostaria de te fazer a seguinte pergunta. E essa pergunta vale para mim, vale para o Ricardo. Com que você se afiniza? Com quais frequências você se identifica? E quando eu faço, você se sente livre ou você se sente um escravo? E quando eu faço essa pergunta, eu gostaria que as pessoas que estão nos assistindo, e nós aqui mesmo, fizessem uma reflexão olhando para dentro. Para dentro de si. Por quê? As piores prisões são as internas. Exato. E se você me permite, eu vou só, já que você falou disso, do nome do canal, por que veio essa inspiração? Porque o nosso intuito, o meu e da Eli, sempre foi levar informação para as pessoas para que elas se libertem. Exatamente para isso. Porque assim, eu já tive muita experiência na minha vida que o quanto, ele também, né? O quanto às vezes deixar de saber algumas coisinhas da vida, alguns encaixes, alguns segredos da mente, que muitas vezes ficam, a gente fala segredo porque não é revelado na escola, não é revelado na religião, não é revelado na faculdade, a gente aprende com a vida. A gente muitas vezes aprende batendo a cara. Aos trancos e barrancos. Aí você vai estudando por que eu passei por isso. E você vai entendendo ali, muitas vezes em livros, ou mesmo na religião, você começa a achar as respostas que estão ali nas entrelinhas que ninguém te fala. Então, por que Sintonia Livre? Justamente para isso. Para que o ser humano se liberte, se empodere e trazer essa questão do Evangelho nessa primeira série que nós estamos fazendo, que com certeza virão outras. Trazer esse Evangelho é justamente para trazer, para levar para você, já que você tem essa crença, ou pelo menos no Brasil, a maioria das pessoas são cristãos, então tem esse sistema de crença, trazer aonde que está muitas vezes o empoderamento que a gente não percebe, que existe sim um empoderamento do ser humano na própria Bíblia, que muitas vezes não é dita, que às vezes a pessoa fica lamentando muito no pecado, na culpa, igual você fala muito, e esquece de olhar para aquilo, para as mensagens de empoderamento, de consciência, de liberdade, de paz que existe dentro do Evangelho. Por isso, a gente a gente está levando aos pouquinhos essa mensagem, né, Eli? Isso mesmo.
E aí, como o Ricardo está dizendo e continuando aqui, as piores prisões são as prisões mentais. E é isso que você acabou de falar. Pensamentos de eu sou pecador, eu não sou merecedor, eu sou um coitadinho. E o de vítima para mim é um dos piores. Por quê? Porque no sentimento de vítima, geralmente, o que a pessoa faz? Ela se coloca num pedestal, sabe? E aí, o mundo inteiro é culpado pela vida dela. A pessoa é rancorosa por causa do chefe que fez aquilo. A pessoa é amargurada por causa não sei de quem. A pessoa é isso por causa de não sei de quem. A família, né? Quantas vezes a gente aponta para pai, mãe, irmão, isso, cônjuge, justamente. né? A gente fica apontando, sempre apontando, né? Isso. E, assim, eu não tô querendo dizer que você não foi ofendido, que as pessoas não te fizeram algo que, de alguma forma, te levou a ficar com aquele rancor. Só que, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para nós e falar assim, gente, eu sou rancorosa, eu sou orgulhosa, olhar para dentro de si e começar a trabalhar isso. Porque geralmente esses pensamentos que eu acabei de falar e vários outros, eles nos limitam. Muitas das vezes eles nos amarram uma vida inteira e você nem percebe, você não vê, porque é uma prisão invisível. Ela não tem um limite físico. E como a gente disse, enquanto você estiver afinizado na mesma frequência desses pensamentos, a sua vida fica amarrada, você se sente preso, não sai do lugar. E fica com aquela vida. Pode ver, muda de relacionamento, muda de emprego, geralmente a mesma coisa, e as situações se repetem. Eu tenho uma cachorrinha lá em casa, a Suzy. Às vezes eu fico reparando nela. Ela fica correndo em volta do rabo. Eu falo, gente, mas o que é isso? Geralmente, nós fazemos isso. Inclusive, eu. Fica correndo em volta do rabo, repetindo a mesma situação e não sai daquilo. Então, você tem que o quê? Se olhar. O que está acontecendo para eu mudar? Porque só quem muda somos nós mesmos. E a partir do momento que você começa a olhar para isso, você começa a se tornar livre. Então, como que você se torna livre? Buscando a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, já dizia o mestre. Que verdade é essa? Verdade sobre quem você é. E uma das coisas que nós dissemos é que nós somos o quê? É que você é co-criador. Deus, o Criador. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos co-criadores. Todos os atributos de Deus foram colocados em nós em miniatura. Nós co-criamos a nossa vida. O pensamento é a nossa força co-criadora. É através da matéria mental que nós co-criamos. Aliás, essa é a marca de Deus em nós. Na minha opinião, uma das maiores lições que Jesus veio nos ensinar foi como ser co-criadores. O pensamento co-cria a nossa vida. O nosso destino é o resultado daquilo que pensamos. E quando eu falo pensamento, entenda como conjunto de emoções, sentimentos, ideias, desejos e vontade. E como nós, como o Ricardo disse, isso não é dito na faculdade, isso não é dito na escola, não é ensinado para nós. Então, como a gente não consegue escolher bem os nossos pensamentos, nós acabamos experienciando más escolhas, experienciando coisas ruins pelas nossas más escolhas, pelas nossas más decisões. E aí as lições se repetem para quê? Para aperfeiçoar o nosso potencial co-criador. Porque a lei divina não pune. A lei divina aperfeiçoa. Aperfeiçoa. Ok, então nessa pegada de co-criação, hoje eu gostaria de falar sobre co-criar prosperidade. E quando eu falo prosperidade, entenda como? Em todos os setores da nossa vida. Saúde, relacionamento, profissional,
de dinheiro. E hoje eu quero falar desse daqui, de dinheiro. Que é sempre bom, né? Que é sempre bom. Muito bom. E eu vim de uma família, aqui do interior de São Paulo, eu moro em Franca, né? Hoje. E eu nasci em Casa Branca, aqui no interior de São Paulo. E assim, os meus pais, a gente não era rico, nada, mas eu tive uma infância boa, uma infância bacana e tal. E teve uma época que o meu pai se envolveu com a agiota. E aí, o que aconteceu? Ele perdeu tudo. Tudo mesmo. A gente já não tinha muita coisa. Tinha, assim, uma casa própria. Meu pai, na época, vendia com venda de carros, troca e venda, né? Revenda. Comerciante de carros. Carros usados, seminovos, né? Isso. Na época, ele mexia com isso. Também mexia com caminhão, umas coisas assim, e perdeu tudo. Perdeu tudo e ficou zerado. E aí, o que acontece, gente? Nessa situação, quais eram os tipos de pensamentos que, vamos falar assim, permeava na minha família? De escassez, medo de não ter dinheiro para pagar a conta, medo de não ter dinheiro para comprar as coisas, medo, que dinheiro vem difícil, que para ter dinheiro precisa se esforçar demais. Então, eu fui sendo envolvida naqueles pensamentos, naquelas crenças. E eu tinha vontade de ter as coisas. Eu tinha vontade. Né? E eu conheci umas meninas que tinham mais dinheiro, então elas andavam com umas roupas mais bonitas, né? Eu tinha vontade de andar daquele jeito, né? Mas sempre naquela coisa braba, né? Não tem dinheiro para ir, não tem dinheiro para aquilo, tal. Até que chegou um ponto que eu fui estudando assim, gente, eu não tinha muitas condições, eu fui aprendendo muita coisa na Seitonoye e eu fui aprendendo muitas coisas através de livros, lendo, sozinha ali, porque eu queria sair daquilo, eu queria crescer, né? E o que acontece? Eu tava numa frequência X, na frequência do quê? Na crença, na frequência em harmonia com a escassez, que dinheiro é difícil, que dinheiro não sei o quê, não. E fora aquelas ideias da religião, né? Sintonizado, né, Eli? Sintonizado. Com a frequência do medo, sintonizado com a escassez, sintonizado com aquela crença que como é difícil a vida, como é difícil sobreviver nesse mundo, ou nesse país, ou nessa cidade, ou com esse emprego, ou com esse trabalho. Como é difícil, né? Justamente. Até que o que eu fiz? Eu peguei, comecei a olhar para quem? Para mim. Para mim. Eu falei, gente, eu quero sair desse patamar X e ir para cá. Porque se eu ficasse assim, se o meu pai não tivesse se envolvido com a agiota, as coisas não seriam assim. Se o meu pai não tivesse feito isso, não seria assim. Se minha mãe... Não, gente, aconteceu. Porque ele é humano. Meu pai era humano. Ele errou. Entendeu? Então, o que eu tenho que fazer? Pegar o que de melhor ele me ensinou, que ele me deu a oportunidade de estudar dentro das condições que ele tinha, me deu a oportunidade, eu peguei e fiz o quê? Tô aqui. Tô em harmonia com a escassez. Eu vou sair daqui e vim pra cá. Foi o que eu fiz. E aí eu peguei, comecei a fazer concurso público, passei no concurso, mas essa é uma outra história que um outro dia eu conto, porque... E aí começou a atrair prosperidade, né? Porque como eu comecei a mudar de frequência, começa a aparecer oportunidades. Percebe? Porque, gente, tem uma coisa também. Eu acredito que para evoluir, a gente tem que ser próspero, rico, abundante. Entendeu? As pessoas têm muito essa noção, assim, que para evoluir espiritualmente, você tem que estar na miséria, na pobreza, na renúncia. Tá errado, gente. Na minha opinião, tá errado. Porque se eu venho aqui e falo para você que Deus é próspero, Deus é abundante, Deus é amor, eu vou pregar a miséria? Olha o mundo que ele criou. Ou confundem a renúncia, né? Acha que a renúncia tem que ser para o conforto, para essa prosperidade, para a riqueza. A renúncia não é essa. A renúncia é renunciar a isso que você falou, renunciar a esse medo, renunciar a essas crenças limitantes, renunciar a tudo aquilo que te tira a capacidade de crescimento em qualquer setor da vida. Essa é a renúncia que a gente tem que fazer.
Por exemplo, de repente, uma coisa que você viu no seu pai que lá atrás poderia ser algo ofensivo, você renunciou a essa ofensa e perdoou. Então, essa é a renúncia que a gente tem que fazer. E não a renúncia de conforto, de prosperidade, de riqueza, de coisas que te dá condições de você crescer. Porque os bens materiais te dão condição de crescer. Né? Justamente. E aí, olha o mundo que Deus fez, olha o sistema Terra que Ele criou. Isso aqui é abundante, gente. Isso aqui é abundante. Então, eu parei do mimimi, olhei para mim, o Ricardo também aconteceu muito. Na minha vida e na dele aconteceu muita coisa, gente. Muita coisa. Porque qualquer pessoa que você for conversar, não é só flores. Tem dificuldade. Só que o negócio é o seguinte, o que você vai fazer com a sua dificuldade? Você vai ficar no seu pedestal aí, cheio de orgulhozão, se achando foda, que todo mundo é ruim, você não, e vai ficar lá apontando o dedo? Eu desci do meu pedestal e falo assim, o quê? Eu vou seguir minha vida porque eu quero ser multimilionária. Tá, não é verdade? Eu quero ser multimilionária. E você que está ouvindo, se está te incomodando eu falar isso, o que você tem que fazer? Olhar para dentro de você e falar assim, por que está me incomodando ela falar isso? Para ver a crença que você tem aí dentro. O pensamento que você tem, não é? Exatamente. E aí, eu e o Ricardo, a gente foi trabalhando, tal, porque eu quero ser próspera, quero ser multimilionária. E apareceu uma oportunidade para mim que eu quero compartilhar com vocês, porque é uma coisa relativamente nova e muita gente não sabe. É um negócio que chama BDM digital. O que significa BDM digital? Bônus Dourado Mercantil Digital. Ele é um meio de pagamento e investimento criado pelo ecossistema Dáquila. Brasileiro, gente, brasileiro. E eles usam uma ferramenta chamada... É a primeira... Eu não sei se criptomoeda. É uma criptomoeda, mas eles usam o sistema de blockchain. Isso. É a primeira blockchain nacional, galera. Nacional. E esse blockchain aí, para quem não entende, é um meio tecnológico avançado de dados. Eu não vou saber. Eu li, mas eu não vou ter, assim, capacidade de explicar muito bem isso, não. E eu comecei a investir nele. Eles têm a criptomoeda. É tipo uma criptomoeda, só que ela é centralizada e eles têm lastro. Tem lastro também. E não é uma moeda especulativa. É interessante as pessoas saberem disso. Porque como tem lastro, é um investimento no próprio ecossistema deles que eles te dão um retorno em razão disso. Isso mesmo. E é brasileiro, gente. Brasileiros que fizeram isso. E aí eles têm a moeda digital, que é o BDM digital, e tem outras formas de investimento. E aí eu comecei a investir no BDM 12. Que é uma das formas de investimento. Então, por exemplo, é assim. Eu aplico R$1.000 hoje lá. Quando vencer daqui um ano, você vai resgatar 1.650. Eles dão 65%. Como é que fala? De lucro, não é lucro, você investe. É de rendimento. Rendimentos. Mas vamos corrigir, né? Eles não estão dando. Porque senão a pessoa vai achar, mas isso aí é conto da carochinha, né? Não, eles reinvestem ali no sistema deles e te retribuem 65% ao ano. Isso aí vai dar uma média de 5% ao mês. Isso. Aí parece ilusão, né? Então, assim, espero que você pesquise, que você conheça, porque a gente está aqui só lançando a semente. Justamente. Porque nós não somos educadores financeiros, mas é uma oportunidade de crescimento que nós estamos usando. E estamos aqui repassando, né? Tudo que a gente cresce, aprende, a gente repassa. Porque eu fiquei sabendo, comecei a estudar isso lá em janeiro e estou passando para frente. Agora, é lógico que a pessoa que está assistindo não é boba nem nada, ela vai o quê? Pesquisar mais, a gente te falando de um negócio desse, que aonde que tem esse rendimento? Não existe em lugar nenhum. Se você, pelo menos, não pesquisar a respeito... Você me desculpa, mas você é muito bobo, né? Porque se você colocar
R$ 1.000, vamos supor, é um exemplo, né? Não precisa ser esse valor. R$ 1.000 por mês. E ir reinvestindo esse valor, daqui 9 anos, faz as contas aí quanto você vai ter na sua conta. Então, é uma dica que eu estou dando, é lógico que é só uma dica. Eu estou dando essa dica porque eu estou fazendo isso. O trabalho deles acontece lá no Mato Grosso do Sul. Eu fui lá, eu conheci e cada dia mais eu pesquiso, por isso que eu estou dando essa dica para vocês. Aí lá no final eu vou colocar, tem aquela revista, né, onde dá as informações do BDM. Põe na descrição. Na descrição. Vai estar na descrição do vídeo. Eu vou ver se tem jeito de colocar a pessoa, a representante oficial que ela me ajuda, é a Júlia Ramalho, aí eu vou ver se eu coloco lá, aí a pessoa pode perguntar, mas é uma bela de uma dica, gente. Se vocês pelo menos não for ver o que é isso, pelo amor. É interessante consultar e procurar saber a respeito, né? Assim como tem várias formas de investimento, mas essa é tentadora. Tentadora e brasileira, hein, gente? Dê valor. Sabe por quê? Outra coisa, eles receberam um prêmio lá no Emirados Árabes, o ano passado. Quer dizer, os Emirados Árabes reconheceram, porque assim, eles trabalham em vários setores, tecnológico, da saúde, e eu tô falando um dos ramos que eles trabalham. Eles receberam até prêmio ano passado no Emirados Árabes. E, assim, os Emirados Árabes está dando valor. O brasileiro, nem sei se foi divulgar na televisão, porque canal aberto eu não assisto, né? Já faz muito tempo. Mas, assim, é muito pouco divulgado, não é verdade? Então, não é uma coisa, assim, que você vê, assim, de forma... Uma divulgação de uma coisa boa a gente não é vista assim de forma abrangente, né? Vamos dizer assim, né? Então é isso, né? É isso. Bom, pegando o gancho que você falou aí da questão da cocriação, né? Eu queria só acrescentar algumas coisinhas e às vezes, talvez trazer às vezes alguma forma de pensar diferente, não sei, mas vamos lá, né? O que a gente falou aqui, por que a gente está falando de cocriação, né? Como bem disse a Eli. Porque a gente já falou muito aqui do verbo, que o verbo, no princípio tudo era o verbo, e o verbo estava junto de Deus. Então, Deus, ele criou no começo o ser humano à sua imagem e semelhança. E depois veio Jesus, que é esse verbo. E esse verbo, ele tem essa partícula divina de ser o quê? Um criador também. Só que nós... Assim como Jesus, lógico que Jesus é bem mais evoluído que a gente, né? A gente está aprendendo com ele. Porém, a gente tem essa partícula, esse gene divino de ser criador. Mas como Deus é o único que é capaz de criar coisas do nada, vamos dizer assim, para a gente entender de forma mais tranquila, nós não temos essa capacidade. Assim como Jesus, a gente cria a partir de uma matéria-prima. Exatamente, eu já vou chegar lá. Por que a gente cocria, a gente não cria então? Porque a gente precisa de uma matéria-prima. Tem que já existir algo. Então Deus já fez muitas coisas por nós. Aliás, já fez tudo. Então a gente só precisa de fazer o quê? Pegar o que tem no mundo, no universo, ou no planeta, ou no sistema Terra, melhor dizendo, né? Pegar tudo que está aí e fazer o quê? Transformar. Daí a gente está cocriando. Então, para quem não gosta desse termo cocriação, usa o termo transformação. Porque, como diz lá Lavoisier, né, antigamente, que descobriu aí a questão do oxigênio influenciando na matéria e na transformação das coisas, na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. E eu vou aqui dizer mais, não só na natureza, no universo. Então, no seu plano mental, também, você pode transformar muitas coisas aí dentro do seu plano mental. E o que então a gente vai cocriar, o que então a gente vai transformar na nossa vida? Tudo. Você cocria o seu destino ou você transforma o seu destino? Você cocria os seus hábitos ou você transforma os seus hábitos? Falando de hábito aqui, há pouco tempo atrás eu tive a oportunidade de ler um livro que chama Mini Hábitos. Excelente, porque ele dá uma dica fabulosa. O que é? Se você não consegue transformar um hábito, que muitas vezes é negativo, né? Porque é interessante transformar aquilo que é ruim. Então, assim, porque o que é bom você mantém.
na verdade? O que é bom eu mantenho e começo a acrescentar algo, agregar algo que pode ficar melhor ainda, que nada esteja tão bom que não possa melhorar. A ideia é essa, não é pensar o contrário. Nada que esteja tão ruim que possa piorar, mas ao contrário. Nada não é que esteja tão bom que não possa ser melhorado, sim. Então, se você tem um hábito que é bom, continue acrescente. E os ruins, de repente, é tão difícil sair. Por exemplo, eu que já fui fumante, é um hábito péssimo. Então, assim, é difícil? É. Então, assim, como que eu posso fazer para, de repente, melhorar um hábito ou transformar um hábito, melhor dizendo, que não é tão bom? Eu posso começar com mini hábitos, com pequenos hábitos. De repente, ao invés de você que é fumante, igual eu fumava, fumar 10 ou 20 cigarros no dia, diminui. Já é alguma coisa, já vai mudando um pouquinho esse hábito. Para quem não faz atividade física, eu não consigo, eu não tenho tempo. Mas, de repente, basta só você comprar um tênis, que já é um estímulo. Aí você compra o tênis. Aí você fala, vou usar o tênis, já é um estímulo, porque o seu cérebro já vai aos pouquinhos condicionando com isso. Porque o cérebro, de repente, ele não vai mudar de uma vez, de uma hora para outra, não é aquela mudança brusca, como as pessoas falam, virada de chave. A virada de chave não é instantâneo isso. A gente não tem essa transformação brusca, muitas vezes as pessoas pensam. Não, você vai empilhando ali micro resultados, vai empilhando micros ou mini hábitos que você vai fazendo aos poucos, e aí você consegue se transformar. E aí eu começo a usar esse tênis, vou ali 10 minutinhos, faço minha caminhada. Você não vai no mercado, né? Ou vai no mercado a pé, exatamente. No mercado a pé, né? Já é um começo, você começa uma atividade física, vou subir de escada hoje, não vou de elevador, mas coisas pequenas que você vai falando, você toma decisões conscientes e racionais. Por que eu estou tomando essa decisão? Por que hoje eu vou subir de escada? Porque eu não quero mais ser sedentário. Eu não quero ficar ali. Mas isso não vai mudar nada na minha vida. Aí que você se engana. Porque você está condicionando seu cérebro a fazer diferente. E não pense que você vai fazer isso do dia para a noite. Você vai aos pouquinhos, amanhã eu subo de escada de novo, você vai se tornando uma pessoa mais ativa, seu organismo já começa a transformar, devagarzinho você vai ali galgando cada vez mais melhoras no seu sistema imunológico, circulatório, por aí vai. E aí chega um momento que você põe seu tênisinho e caminha meia hora tranquilamente, e aí vai chegando um momento que olhar para o tênis já vai ser um estímulo. Eu sei porque eu já fiz essa experiência quando eu me propus a correr ou andar 5 km todo dia, que só de olhar para o tênis já vinha aquele desperta, aquele start. Opa, tá na hora. E dependendo do valor do tênis, né, Ricardo? Eu vou ter que usar isso aí, né? Vou deixar esse trem parado. Quem é mais audacioso, louco ou perturbado já vai querer comprar um tênis de R$1.000, né? Mas não começa por aí, não tem necessidade, né, gente? Tem muita coisa boa aí por 250, 300, 400, enfim, né? Tem porque eu sou dessa área e eu já tô conhecendo, assim, alguma coisinha nesse sentido, né? Então, assim, só de olhar para o tênis já dá um estímulo. Agora, assim, é lógico que, de repente, essa transformação não pode vir no tempo que você quer, mas é interessante você ter essa consciência, como eu disse, trazendo informações que se eu tivesse lá atrás, eu teria já mudado muita coisa na minha vida. Se eu soubesse que mini hábitos têm esse poder, eu já teria mudado algumas coisas lá atrás, de repente com 20 anos, por que não? Então, é necessário a gente saber, ter essa consciência que de repente uma coisinha pequena, eu não vou na academia porque eu não tenho tempo, não gosto, sei o quê. Mas por que não começar ali, já que você está se dispondo a querer fazer uma transformação em si, começar ali de repente e fazer um exercício básico em casa, que seja uma flexão, faça 1, faça 10, mas faça todo dia para você ver. Com o tempo, você vai se habituando a isso. E aí que vem aquela virada de chave que você acha que é do dia para a noite. Não, não é, que você empilhou um monte de coisa antes. E aí você começa a frequentar a academia e por aí vai se transformando com o tempo. Então, assim, esse é o poder da cocriação ou da transformação. E o que essa cocriação, essa transformação mostra para mim, mostra para você, mostra para todos nós. E olha que interessante, que a gente está aqui no Evangelho de João, mostrando o empoderamento do ser humano através da cocriação. Mas o que isso quer mostrar para nós, né? Isso quer mostrar o quê?
que aquela coisinha que você chama de efeito de causa e efeito, sabe? Aquela lei de causa e efeito, a causalidade, ela vem disso, daquilo que a gente está cocriando ou daquilo que a gente está transformando. E não pense você que eu vou plantar hoje para colher amanhã. Não, a colheita e o plantio é hoje. É hoje. Ah, mas como assim, Ricardo? Eu vou plantar, mas eu vou colher hoje? Não, a gente tem que ter uma consciência o seguinte. Sabe aquela questão do poder do agora, que todo mundo fala, que é bonito, que é gostoso de ouvir, que a gente tem que estar focado no presente? Sim, mas então como que eu trabalho efeito de causa, a lei de causa e efeito, pensando só no hoje? Como que eu faço isso? Mas se eu estou plantando, eu não vou colher amanhã, eu não tenho que pensar no amanhã? Não, você tem que pensar no hoje. Sabe por que você tem que pensar no hoje? Porque hoje você já está colhendo. Hoje a sua vida já é uma colheita. Então, hoje eu já estou colhendo. Se 10... Você colhe e planta ao mesmo tempo. Exatamente. A ideia é essa, você já está colhendo e plantando. Então, é sempre no hoje. Não é, eu estou colhendo hoje para colher daqui 5 dias, daqui 10 dias, daqui 1 mês. Eu vou fazer academia para daqui 6 meses eu estar filé para ir para a praia. Porque daqui 6 meses vai estar no verão. Não, filho, você já está colhendo hoje. A sua, vamos dizer assim, a sua estética já é um resultado. A sua estética de hoje, o seu corpo, vamos falar, falando da questão física, já é um resultado, já é uma colheita. Então, não pensa, daqui 6 meses. Não, já é uma colheita hoje, agora. Uhum. A sua carteira que você tem no bolso já é uma colheita. O seu trabalho, a sua família, a forma com que você está, o seu estado mental já é uma colheita. Então, tem que pensar nisso, porque quando eu penso que eu estou colhendo já frutos, eu deixo disso que ele falou de ser vítima. Eu saio do vitimismo. Então, a colheita e o plantio já é hoje. A causa e o efeito já é no agora, nunca no amanhã. Mas então não posso estar plantando. Não, você tem que ter ideia, a gente tem que ter ideia que já estou colhendo, já é no agora. É sempre no agora, nunca é no depois. Então, eu estou trabalhando já... Pensando no futuro? Não, sim, pensando que amanhã eu vou estar melhor. Mas não ficar assim, naquele estado de ansiedade que só amanhã que eu vou estar melhor. Não, preocupado no hoje. Porque o que eu tenho que melhorar hoje? Porque da forma como eu estou hoje, que não está muito legal, é o que eu preciso de aprender. Então, eu preciso de aprender com essa colheita que não está sendo muito legal. E se está legal a colheita de hoje, o que eu posso agregar? Porque se você ficar ali no... Como que a gente tem que dizer hoje, que todo mundo fala assim, na zona de conforto. O que é a zona de conforto? É aquele negócio que eu estou colhendo coisas que estão me agradando e eu não agrego mais nada. Só que a gente esquece que a vida muda. Quer a gente queira, quer não, a vida está sempre se transformando. E o que é confortável para mim hoje pode não ser amanhã. Então, mesmo que está gostosa a colheita, é preciso eu olhar e falar o que eu estou plantando agora. E nunca deixar de plantar. Essa é a principal ideia que a gente tem que ter sobre esse poder co-criador, ou esse poder transformador. E só te interrompendo um pouquinho, e fazer metas pequenas também é interessante, porque para você Bem cumprir, lembrado. Para sua mente ver que você tem compromisso com isso. Que nem, por exemplo, essa semana eu e o Ricardo combinou de não comer açúcar nem glúten. Não foi fácil, mas foi. Nossa, é difícil demais. Está sendo. Para nós que gostamos de um docinho. De um docinho. Só que aí a gente combinou de segunda a sexta. Foi. Ontem à noite nós comemos castanha de caju. Um pecado. Castanha de caju caramelizada. Mas é algo bom, é melhor que aquelas coisas mais industrializadas. Agora hoje, de recompensa, porque a gente atingiu o objetivo, vai ter pamonha. Com bolo de milho. E café. É interessante trabalhar isso, porque isso é uma outra estratégia para o seu cérebro te obedecer. Sempre dê recompensas. Sempre pense na recompensa. Porque eu vou cumprir determinada meta, igual ela falou, metas pequenas, e aí lá na final eu tenho recompensa. Isso dá um agradinho, né? É fácil agradar nós, né? Pamonha com bolo de milho. Exatamente. Você vê que às vezes não precisa de muito, né? Para se agradar. Então isso também é cocriação. Você vê que é simples, mas a gente tem que enxergar essas coisas na vida. Não é algo assim muito mirabolante, não é nada assim extraordinário. Eu preciso de... Não, começa ali.
transformando no dia a dia alguma coisinha, porque se é no dia a dia, se é no hoje, não precisa de pensar coisa muito grande, mas vai empilhando essas coisinhas. Eu fiquei ali uma semana, 5 dias sem açúcar, que bom. Semana que vem, de repente, já fica 7, na outra 15, e aí você vai empilhando micro-resultados e de repente você tem aquela transformação boa, que aí você vai colher um fruto melhor. Então é bem por aí. Com isso, a gente vai criando novos destinos, ou co-criando, ou transformando o meu destino. Como você disse, lá atrás, de repente, eu estava num estado de pobreza, escassez, ou não vou falar miserabilidade, mas de repente num estado bem mais assim, financeiramente inferior, né? De repente hoje já estou melhor. Por quê? Porque eu consegui ir transformando e co-criando coisas na minha vida. E como então, Ricardo, eu vou desenvolver esse poder co-criador? Como eu vou desenvolver esse poder de transformar as coisas? Tem uma coisinha muito interessante que a gente fala muito por aí, a gente sempre ouve falar, já encaixando aqui no Evangelho de João isso, que é a modelagem. Modelar. Eu preciso de modelar alguém, eu preciso de modelar, mas modelar quem? A gente sabe ali que Jesus é um guia e mestre de todos os cristãos. Então, vamos, por que não modelar o mestre? Vamos modelar Jesus. Ricardo, mas eu queria uma coisa mais assim. Então, quem você admira? Ou melhor dizendo, não admira. Porque quando a gente admira alguém, às vezes a gente nem modela, porque a gente começa a achar que está muito em cima da gente, que eu não sou capaz, mas que o que qualquer ser humano faz, você faz. Por isso que eu falo modelar o Cristo. Desde que você conheça o Cristo de verdade. Não é só o Cristo, como que eu vou dizer assim, angelical que é pregado por aí. Não é verdade? Talvez você pode se espantar com isso. Nossa, por que o Cristo não era angelical? Você conheceu o lado humano do Cristo? Você conhece? Você estudou isso? Então aí é que tá. Aí você não consegue ser ele. Mas ele sempre falou, o que eu vim fazer, você pode fazer e muito mais. Ele teve muita humildade em falar isso. Então ele sempre falou, vós sois deuses, você vai fazer o que eu faço e muito mais. Aí a gente acha que é inatingível, porque a gente não conhece o Cristo humano. A gente pinta algo muito superior. Então se eu quero modelar de repente uma outra pessoa, aí você admira essa pessoa. Aí fala, nossa, mas aí eu não consigo fazer o que essa pessoa faz. É lógico, você está olhando uma pessoa que já está tendo um resultado, porque ela co-criou na vida dela, algo assim de repente muito grandioso, mas você não viu o empilhamento que ela fez durante algum tempo, talvez anos, para chegar naquele resultado. Então como que eu faço para modelar, Ricardo? Basta você conhecer essa pessoa. Então um livro de biografia é excelente para isso. Ou você conhecer a vida da pessoa, porque por exemplo, você pega o Ayrton Senna, vou modelar o Ayrton Senna, por exemplo. Para quem não conhece, procura aí, né? Os mais novos não vão conhecer, mas quem já tem mais de 30 aí, talvez já conheça o Ayrton Senna. Talvez um pouquinho mais de 30, né? Mas enfim. Aí você precisa saber como ele pensava, como ele agia, qual que era o comportamento dele, por que ele conseguiu conquistar tantas coisas. E aí você vai entendendo a frequência dessa pessoa. Por isso que a gente precisa de conhecer o Jesus. Qual que era a frequência dele, o que ele pensava, como ele pensava, por que ele agia daquela forma, por que o Ayrton Senna fazia isso, por que ele fazia aquilo. Então, assim, tem N vídeos, de repente, do Ayrton Senna no YouTube aí, para você conhecer e ver as entrevistas dessas pessoas, o pensamento que ela tinha. Para quê? Para você fazer igual? Não, porque você não é um clone da pessoa. A gente não é um clone de ninguém. Mas eu pego ali os princípios dele, eu pego o estilo de vida daquela pessoa e vou aplicar na minha dentro daquilo que me cabe. E aí você precisa se conhecer e ver o que cabe daquela pessoa em você. O que cabe, quais os pensamentos e comportamentos que cabem. E aí eu modelo aquela pessoa para ter resultados semelhantes e nunca igual. Porque igual é clone. Só é igual quem é clone. Eu não vou ser igual a Jesus porque eu não sou clone de Jesus. Eu não vou ser igual a Ayrton Senna porque eu não sou clone dele. E qualquer pessoa que você queira modelar, você nunca vai ser igual a ela. Você vai ser você. Isso é ser único. Isso é ser livre. Isso é ser liberto. Isso é liberdade. Isso é sintonia livre. Não é verdade? Quando você busca a referência, mas você aplica na sua vida, isso também é modelagem, que muitas pessoas falam. Então, essa é a ideia. E aí eu te pergunto,
Quem aí você gostaria de modelar? É mesmo porque, cara, às vezes a gente fala assim, modelar alguém é difícil. Não é não, viu? Por causa que tem muita gente que fica modelando um pessoal bem esquisito de Instagram. Porque aí a pessoa vai lá, coloca uma roupa, eu quero igual. Você tá modelando a pessoa. Exato. Então, às vezes a gente dá um exemplo assim, fala assim, mas isso aí é muito difícil, né? Não. Você só tem que ir no alvo certo. Né? Porque se você fica ouvindo certas músicas com certas letras baixas, vamos dizer aí, que eu não vou citar nenhuma, porque cada um tem um gosto. É interessante a gente sempre ponderar. Baixa em vibrações, baixa em vibrações, né, gente? Não é algo que te levanta, que te faz crescer como ser humano, te faz, assim, prosperar. É algo que te põe para baixo, vamos dizer assim, você tá modelando. Exatamente, você tá modelando. Música... mexe demais com a frequência da gente. E não que a gente não tenha que ouvir, viu, gente? Porque eu também ouço, mas eu falo assim, você não precisa ficar 24 horas por dia ouvindo aquilo, né? Exatamente. Não é ficar só naquilo, né? Enfim, mas a questão que ele trouxe não é nem a gente fala assim, de ser baixo, mas por que você está nessa frequência baixa? Por que eu estou me sintonizando a isso? Porque muitas vezes a gente tem algum vício moral, comportamental, que a gente não quer olhar e que é gostoso estar ainda nisso. Então deixa ali mesmo do jeito que está e transformar a gente e ter essa transformação, buscar essa transformação exige confronto. Muitas vezes, para a gente sair de onde a gente está, para chegar num nível mais elevado, é necessário confronto. E aqui, eu já preciso de trazer para você, já que ele trocou nesse assunto, eu ia deixar para depois, mas eu vou falar agora já. Para a gente criar, é necessário ter o quê? Criatividade. E criatividade é diferente de inteligência. Então, a gente precisa saber distinguir essas coisinhas. Então, de um lado eu tenho criatividade, do outro lado eu tenho inteligência. Porque muitas vezes uma pessoa inteligente não consegue ser criativa. E muitas vezes tem gente muito criativa que às vezes não é inteligente. A gente vê aí tantos compositores musicais, tantos cantores, gente assim criativa que criou obras excelentes na música que não foram tão inteligentes. Por quê? Porque se prejudicaram. Ou entrou no alcoolismo, ou nas drogas, e acabou se prejudicando. Com certeza você já conheceu algum atleta, que tudo isso é criação, tudo isso é criatividade, algum atleta, algum músico, algum artista que era extraordinário, mas se perdeu. Então isso não é ser inteligente, porque se eu estou me prejudicando, eu estou me perdendo, então não estou sendo inteligente. Então o que é inteligência? Inteligência é a capacidade de resolver problemas, todo mundo tem. E o que é ser criativo? Ser criativo é eu pegar o quê? As referências que eu tenho no mundo, seja no mental ou no material, e dessas referências eu coloco algo novo, algo meu, algo que eu trouxe. Eu tenho A mais B e crio C. Eu tenho, para quem gosta aí de teorias de tese, eu tenho a tese, a antítese e chego na síntese. Então, assim, por exemplo, um músico. Ele tem ali as notas musicais, ele sabe tocar, ele olha de repente para um estilo de música que ele gosta. Então eu tenho notas, eu tenho músicas, eu tenho um estilo de música que eu gosto, e aí eu vou criar letras e melodias, eu vou chegar numa síntese minha. Então aí a pessoa cria algo novo, algo dela. Assim é com a pintura, assim é com várias coisas assim. Vamos dar um exemplo de atividade física, por exemplo, que me vem à mente. A pessoa que criou o CrossFit. Não existia CrossFit, né? Há uns tempos atrás. Não sei quantos anos tem pra cá CrossFit. Talvez 10, 20 anos, né? Enfim. Mas a pessoa criou isso. Ela pegou ali coisas da musculação, de repente coisas de levantamento de peso, de exercícios aeróbicos, e criou uma modalidade nova, que hoje tem até competição disso. Então, assim, isso é ser criativo. Isso é co-criar, é transformar. E é nisso que a gente tem que se empenhar, é nisso que a gente tem que trabalhar. Então, criatividade é diferente de inteligência. E para ser criativo, eu preciso de quê? Confrontar. Não tem como eu ser criativo se eu não criar esse confronto que ele trouxe aqui. O que é? Confrontar o quê? Ideias, confrontar substâncias. Quem cria coisas novas, quem cria receitas novas, eu vou estar confrontando paladares, de repente. Para criar uma receita nova, eu preciso de confrontar
confrontar várias coisas. E aí eu saio do quê? Da zona de conforto. Então existe confronto versus conforto. Então assim, entenda, ser criativo é sair da zona de conforto. Cocriar é sair da zona de conforto. Transformar as coisas é sair da zona de conforto. Então assim, a gente precisa de trazer isso à nossa consciência. Modelar alguém é sair da zona de conforto. Então, essa era a mensagem de hoje, que a gente consiga cada vez mais trazer para nós modelos bons, trazer para nós criações interessantes, que você busque as referências boas que vai acrescentar na sua vida e crie, traz ali, faça ali da tese, antítese e sintetize algo bom, algo seu, algo original, que a gente consiga cada vez mais fazer isso. Esse podcast, por exemplo, Sintonia Livre, foi uma síntese de algo novo para nós, para mim, para Eli. Então, essa era a ideia de hoje, né? Isso mesmo. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, hoje não. Hoje não. Então, gente, a ideia era essa. Eu espero que você curta, compartilhe, se inscreva no canal, deixa aí sua mensagem. Se você não concorda, manda comentário. Se você concorda, manda comentário aí. E estamos aí para as dúvidas também. Tá ok? Um abraço e até a próxima.